Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Neste tutorial vou compartilhar com vocês o que eu chamo de pipeline de projeto. Okay? Como vocês podem estar observando, aqueles que têm acompanhado os tutoriais, eu estou usando alguns modelos, estou usando algumas imagens e não fui eu quem as fiz. Tá? Não fui eu quem fiz os modelos, nem fui eu quem pintei as imagens. Então, para este caso, para esses estudos, eu baixei do GitHub um projeto chamado Outer Space Main. Ele é um projeto feito em C++ para OpenGL e ele tem diversos modelos e, consequentemente, as suas imagens. Okay? O que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês? Vamos aqui criar uma pastinha e vamos chamá-la de modelos. Okay? Nessa pastinha de modelos, eu vou colocar aqui o Mars One. Podem observar que é um arquivo de quase 44 MB, então tem muita informação dentro dele. Então, dentro da nossa pastinha modelos, se a gente clica aqui no MTL, que é o Material, ele vai dizer qual que é o path aonde estão as imagens. E ela espera que as imagens estejam dentro do mesmo diretório. Ok? Então, a gente retorna aqui, vamos para a pastinha de texturas, Mars One, vamos dar um Ctrl A, seleciona tudo e vamos colá-las na nossa pastinha. Ok? Com isso, nós temos agora uma pastinha Mars One com 302 MB. Ela contempla vários objetos e várias imagens referentes a esses objetos. A gente tem uma imagem aqui de 19 MB, deve ter 4K, 496, tá vendo? Então vamos lá. Agora vamos abrir esse Mars One Base dentro do Blender para a gente ver do que se trata. O que tem ali dentro? Eu uso o Blender, ele é grátis, ele precisa de uma especificação mínima de computador e uma placa de vídeo dedicada. File, Import, Wavefront OBJ, C, Modelos, Mars One OBJ. E é isso que vem dentro do nosso arquivo. Então, para cada objeto selecionado desse, ele pode ser único, ele pode ser formado de vários meshes e de várias texturas. O que a gente vai fazer? Para cada objeto desse, eu crio uma textura Atlas. Eu faço com que todas as texturas do objeto se transformem em uma só. Isso é uma questão de otimização para dentro do Excel no VBA. Um aplicativo como C++ é mão na roda, faz a leitura disso muito rápido. Mas a gente tem que otimizar porque roda dentro do Excel, roda dentro do VBA. Tá? Então, aqui, vocês podem observar que tem essa linha em volta, significa que este objeto está selecionado. Aqui em Collection, no canto superior direito, ele vai aparecer achuriadinho. Então, ele é um Mars One Base. Ele é composto de um único objeto e de diversos materiais. Se a gente vier aqui, por exemplo, tecla Alt A, para ele não selecionar nenhum, tecla B, Ctrl para ele Ctrl Shift, caramba, acabei clicando errado. Na verdade eu queria que ele selecionasse só esse aqui, então vou fazer assim, vou selecionar esse, vou dar um H, dar um Ctrl. Na tecla B eu seleciono esse aqui, ó.
precisam verificar que ele vai ser um objeto que vai estar marcado aqui. Ó. Ele é o bunker. Então ele tem bunker 1, bunker 2, bunker 3, bunker 4. Eles são vários objetos e cada objeto tem uma textura, que por consequência é a mesma. Então você vê, a gente pode observar que existem várias formas da gente trabalhar com objetos e a gente tem que otimizar de uma certa forma. Aqui o ideal talvez fosse juntar, criar um único objeto, mas é possível a gente exportar esse conjunto de objetos usando a textura e ler dentro do VBA, tá bom? Então eu vou teclar Alt A para desselecionar tudo e o Alt H para ele reexibir. Então primeiramente vamos pegar essa textura, aliás, este objeto, que ele é o nosso Mars One Base, e vamos exportá-lo, File, Export, como colada. Vamos criar aqui uma pastinha e vamos chamar de Mars One Base. Duplo clique e vamos salvar o arquivo colada com o mesmo nome. Selecionamos Selection Only, em geometria Triangulate. Ok. Ele exportou um objeto. Eu gosto de fechar o Blender para ele liberar a memória, tudo. Talvez, não sei se é por conta da minha máquina, é um i7, segunda geração, mas eu fazendo assim eu sei que ele vai funcionar. Então agora, se a gente for na pastinha aqui, ó, C Mars One Base, ele tem o Mars One Base Die, que é o nosso arquivo colado, e ele tem essas texturas que fazem parte da textura do objeto. Tá? O que nós vamos fazer é juntar todas elas em um único atlas. O importante, já deixei classificado do maior para o menor, é a gente ver que tem uma textura de 2K, e se a gente olhar aqui, a gente vai ver que tem textura de 1K também. Então a gente tem que deixar sempre o maior tamanho de textura, ok? Então vamos voltar no Blender. Vamos apagar aqui o que a gente tinha. File, Import, colada. Vamos selecionar aqui o Mars One Base. E vamos mostrar a textura dele. Ok. Então vamos ao nosso processo. A gente pode observar que apesar de ser um único objeto, ele é formado por vários objetos que foram depois agrupados e viraram um só. Né? E ele tem texturas específicas para cada um. Bom, vamos iniciar nosso processo. Clicamos em Shading. Vou aumentar aqui um pouquinho essa altura. Aqui eu vou converter para o V-Editor. É importante a gente marcar esse primeiro material que apareceu aqui, porque vai ser a nossa referência depois. Tá? Esse é o material 16. Aqui a gente vem em Data, clica em UV Maps. Esse é o mapa de UV para esse modelo. A gente vai criar o nosso. Vamos chamá-lo de albedo. Okay? Agora a gente clica aqui nessa região, tecla Tab, tecla A, ele selecionou tudo que está aqui, todo objeto. A gente, deste lado, no nosso lado de UV, a gente clica em Imagem, New, vamos chamar de albedo, vamos colocar com 2048, 2048. Vamos tirar o alfa e vamos dar um New Image. Então ele já vai usar a nossa imagem, que é o albedo
no nosso processo. A gente precisa redistribuir dentro do nosso V para que a gente possa plotar e criar o Atlas. Então a gente seleciona tudo aqui, a gente vem em UV e vem em Pack Island, aceita as configurações e dá um OK. Com isso, ele cria para a gente a distribuição de todas as vértices de uma forma que a gente possa pintá-la ou pintá-la criando um atlas através das imagens e dos materiais que já existem. Uma coisa que é importante, vocês viram como estava o modelo antes. A gente vai dar um tab aqui, ó. Ele tem que estar quase que intocado, senão não adianta a gente mexer, ok? Por aqui a gente pode perceber que vai dar certo o que a gente vai fazer. Agora o que a gente precisa fazer? Para cada material, a gente vai incluir a nossa imagem. Então, Shift A, Texture, Imagem Texture. A gente seleciona o albedo e mantém ela selecionada. É importante que ela esteja selecionada quando a gente for utilizar um recurso chamado Bake. Tá? Se tiver aqui, ela não está selecionada. Aqui ela está. Então agora a gente vai copiá-la, Ctrl C, para todos os materiais que a gente tem aqui. Ó. Sempre fazendo com que ela fique selecionada. Feito isso para todos, esse material a gente não precisa porque ele foi gerado quando a gente fez a importação. Então, se tiver em Unused Data, a gente vai ver que a gente tem meshes aqui, que é o cubo, né, que a gente não vai precisar. A gente tem o Data Stroke Material, vamos deixar ele ali, mas a gente não vai precisar. A gente tem imagens, Render Result e Viewer, a gente não vai usar. E câmera que a gente também havia deletado, tá bom? Então aqui, como eu havia dito para vocês, a gente vai voltar lá no nosso material 16, ele tem até um ozinho ali do lado. E agora a gente vem aqui nessa abazinha, Render, a gente vai mudar de Eevee para Cycles, porque o Eevee não tem a opção de gerar o Bake. A gente vem no Bake, a gente vai gerar uma imagem diffuse, a gente desmarca Direct e Indirect, e aqui no Render a gente desmarca o Noise Threshold e muda para 20 aqui. Feito isso, é só a gente vir agora e clicar no Bake. Quando a gente clicar no Bake, ele vai juntar todas essas imagens e redistribuí-las certinho para cada
agrupamento que a gente viu anteriormente. Então, bake, ele tem um tempo aqui, né, para fazer o bake. Então ele está usando todas as texturas, todas as imagens existentes para criar uma única imagem para nós, cujo nome a gente definiu como albedo. Então ele já criou, essa é a nosso atlas, ok? Então ele tem um asterisco dizendo que não foi salvo, vamos dar uma imagem, save as, vamos na nossa pastinha do Mars One Base e vamos salvá-la como albedo aqui. Próximo passo, para ver se está tudo certinho, a gente vem aqui na aba data, nós vamos selecionar o mapa de UV anterior que existia e vamos clicar em menos para excluir. Agora a gente vem aqui na abazinha de material e vamos excluir todos os materiais que vinham sendo usados para texturizar este modelo. Então agora ele está sem material nenhum, mas a gente tem o nosso mapa que vai ser aplicado a ele. Então, New, novo material, Shift A, textura, Image, textura. A gente conecta Color com Base Color e seleciona o nosso albedo. E feito isso, podemos vir em Layout, está aqui todos os nossos elementos com uma única textura. E facilita muito a nossa vida quando a gente trabalha com otimização de recursos para usar dentro do Excel. Vamos ver se isso é verdade mesmo? Então, se a gente vier aqui em File, Export, Colada, C, Mars One, selecionamos o Mars One, Selection Only, Geom, Triangulate, Salve. Vamos fechar. A gente vai agora lá para o nosso Drive. Vamos deixar só esses dois aqui, ó. O restante a gente vai deletar. Então a gente só tem dois arquivos, o Mars One Base e o albedo. Pode ver que ele ficou um pouquinho maior ali e a nossa imagem é uma imagem de 2K. Tá bom? Então agora a gente volta lá no nosso Blender. A gente deleta o tubinho, File, Import, Colada, C, Mars One Base, ele está aqui, e aqui está a texturinha. Beleza, pessoal? Isso eu faço para todos os arquivos. Quais as vantagens de se fazer utilizando esse recurso? Eu tenho uma única imagem para ser utilizada. Quando eu fizer a leitura, eu vou ler uma única imagem. Beleza?